Muito bem, irmãos. Então nós vamos cantar 2 hinos, 2 cânticos, porque tem a ver com a pregação que a gente vai fazer aqui hoje. Eu até tinha mandado os cânticos para o João, que não tem vindo, porque não está em condições de vir. Depois eu mandei para ele de novo: João, eu mudei os cânticos porque eu também mudei a pregação. Aí, esse aqui há somente um só corpo. Isso faz parte do texto que nós vamos ler na pregação. Um só corpo. Quando a gente começar. O outro cântico a gente tem cantado aqui em dia de Santa Ceia, não é? É do meu irmão, esse cântico. A gente já cantou aqui umas 2 vezes, não sei. E eu também nem sei lá direito, mas a gente vai. Meu irmão.
o Senhor a amar e a perdoar, como o Senhor fez e faz conosco. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Esse texto de Efésios, irmãos, capítulo 4. Nós vamos ler de 1 a 6, capítulo 4, de 1 a 6. Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Essa é a terceira vez que a gente vai pregar nesse texto. Obviamente, cada pregação não é exatamente igual à passada, porque tem alterações, tem adaptações, tem mais vivência depois do tempo, e eu vou dizer para os irmãos por quê. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como cantamos ainda há pouco. Cantamos exatamente essa letra aqui, do versículo 4 até o versículo 6. Aí eu já disse para os irmãos, essa é a terceira vez que a gente prega nesse mesmo texto aqui. E os irmãos sabem que alguns domingos passados a gente vem mostrando de forma contundente, Hebreus 6, a possibilidade da apostasia prática. Não é apostasia no sentido de perder a salvação, não. É a apostasia de quem pensa que é crente e não é. Vive como não sendo e vai demonstrar isso. Termina sendo vomitado pelo Senhor ou rejeitado pelo Senhor, porque na verdade ele nunca foi eleito. Depois nós lemos a apostasia prática, o arrependimento e o perdão na história do filho pródigo, Lucas 15, não é? Um que vivia como um santarrão, um crente todo, não era exatamente o apóstata. O outro que claramente apostatou, desobedecendo o pai, foi embora, se arrependeu e voltou e foi perdoado. Aí, domingo passado, nós vimos o arrependimento, a conversão, que é demonstrada numa nova vida. O filho que disse, não vou, mas se arrependeu e foi. O disse, eu vou, mas não foi. Então, irmãos, eu sofro muito com a história da igreja, com a realidade da igreja, porque eu enxergo. Quem não enxerga, não sei, mas eu enxergo a realidade da igreja sem tirar nem pouco, a situação e tudo. Eu enxergo a mim, eu não sou um pecador, eu sei quem eu sou. Então, irmãos, nós vemos na história da igreja, por exemplo, desde o povo de Deus. Lembrando rapidamente, Adão e Eva, Deus falou para eles claramente o que era para eles não fazerem, eles fizeram. Pode um negócio desse? Caim e Abel, Deus falou claramente para Caim, olha cara, tu vai fazer besteira? Vai. Ele foi e fez. Deus avisou. Nós vemos o caso de Sete, o novo filho que Deus deu a Adão e Eva. Sete, o novo filho. Caim era filho do demônio, filho do cão, como se diz, como João diz lá. Era filho do diabo. Muito bem. Então Deus deu um novo descendente, Adão e Eva, Sete.
gerou a Enos. A partir desse Enos começou-se a invocar o nome de Deus, a buscar Deus, a reconhecer Deus, a glorificar Deus, a ver que Ele é o meu Senhor. Pois muito bem, dessa linhagem, desses 7 filhos de Deus, Enos, Enoque, aquele que andou com Deus, foi para o céu com tripa e tudo. Pois muito bem, dessa geração de 7, degenerou totalmente, junto com a geração de Caim, 7, o filho de Deus, degenerou totalmente, só escapou Noé, que era da linhagem de 7. Que coisa impressionante, irmãos. Nós vemos na história dos apóstolos, as igrejas, que situação daquelas igrejas. Quem imaginar que aquelas igrejas eram uma beleza, não entende nada do que está lendo. Foram eles que mataram os apóstolos, as próprias igrejas mesmo, junto com todo mundo. A rejeição a Paulo, nós não vemos claramente nas cartas. Na história da igreja, nós vemos, de vez em quando alguém fala, livros adoro, Jonathan Edwards, o avivalista, coisa linda, Jonathan Edwards, pastor congregacional dos Estados Unidos, século XVIII, um dos grandes avivamentos da história. Pois é, muito pouco tempo depois do avivamento, promovido por Deus através daquele santo de Deus, a igreja o expulsou. A igreja. Charles Haddon Spurgeon, o pastor mais famoso da igreja batista, século XIX. Homem que viu a cultura invadindo a igreja, o secularismo invadindo a igreja, ele viu isso, chamou a atenção, não pode, foi todo mundo contra ele, no final das contas, porque estava enchendo de gente a igreja, estava enchendo a igreja de gente, esse secularismo dentro da igreja, os modismos. O pobre homem renunciou à sua igreja, pediu desligamento da sua igreja e morreu de depressão em casa. A igreja o matou. Aí por que eu mudei a pregação? Não era exatamente essa a pregação? Porque esta semana eu soube de uma coisa que me deixou muito triste, mas muito triste, na nossa igreja. Não é essa aqui, essa aqui, na nossa igreja aqui. Líderes da igreja, um comportamento execrável, a ponto de um líder sair da igreja e abandonar tudo. Mas meu Deus, que tristeza, um comportamento. Como é que eu ia imaginar que esses líderes fariam um negócio desse? Imagino sim, e eu digo para você aqui o tempo todo, ninguém aqui é melhor do que Barrabás. Todos somos pecadores, dependemos da graça de Deus. Aí eu resolvi refazer essa pregação na linhagem que eu vinha, mostrando isso, que esses irmãos vivem em comunhão. Essa igreja de Deus, mesmo cheia de pecadores, de alguma forma, quem é a igreja realmente, vive em comunhão. Aí como é que pode os irmãos brigarem, a própria liderança, brigarem da igreja? Como é que pode? O remanescente fiel de Deus, dentro da igreja, viverá em comunhão. Essa comunhão é promovida pelo próprio Deus em nós e se manifesta através de nós. Eu fiquei muito triste, meu Deus, que coisa. Pior, fico triste sabendo que é assim mesmo. Jamais será diferente disso. Mas quem é crente, é crente. Então, ao longo desses anos, irmãos, eu tenho insistido em dizer para vocês que igreja, eu não me iludo com igreja e instituição, mas não tem igreja e instituição, não é de Deus. É assim que funciona a minha cabeça. É assim que eu vejo na Bíblia. É coisa de homens. Poder de homens. Por isso que acontece um negócio desse, lutam, brigam, fizeram com Spurgeon, fizeram com Edwards. A igreja, no termo original quer dizer simplesmente reunião de pessoas. O termo original, eclesia, né, eu já disse várias vezes para vocês, que quer dizer que eles foram chamados
Para fora de onde? Das suas casas, para fora do mundo, depende de onde você queira interpretar isso. O termo é aberto para você verificar. Chamados para fora, mas para fora para quê? Para ir fazer alguma coisa em algum lugar. Deus chamou para fora do mundo, para quê? Porque nós não somos do mundo, sim, mas continua no mundo para pregar o quê? Chama para fora para onde? Para ir para um lugar para ouvir o ensinamento de um apóstolo. Era o caso, foi assim que a igreja, que a palavra foi, como se diz, domesticada para a igreja. Eles foram chamados para ir para um cemitério, para ir para uma caverna, para ir para a casa de fulano de tal, não sei onde, para ouvir a palavra de Paulo, de Pedro, de quem quer que seja naquela época. Portanto, eclesia ou igreja, para a gente entender como nós domesticamos a coisa, é simplesmente reunião de irmãos. Não é placa de igreja, igreja presbiteriana, igreja batista, isso não é igreja coisa nenhuma. Igreja, não teve igreja, são os salvos. Aí no meio desses salvos, reúnem-se bodes e ovelhas, joio e trigo, desde que Deus separa. Ele sabe. Mas quem é ovelha, quem é trigo, vai saber que é trigo. E mais, o pastor que for pastor, ele vai saber quem é trigo e quem é joio também. Embora ele não tenha autoridade nem competência para separar, Jesus deixou bem claro. Claro como? Quando eles frutificarem. Então como é que eu vou saber quem é trigo e quem é joio? Pelos frutos. Que são frutos? A vida dos irmãos. Então Jesus nos deu condição de saber sim. Então, olha, irmãos, não sou eu que vou fazer a colheita. Quem vai fazer isso é Ele com seus anjos. Mas eu sei. Então, irmãos, olha só. Para que essa reunião desses irmãos na igreja? Seja onde for, na casa de Paulo, na casa de Daniel, na casa de Edna, não interessa. Nem prédio não. Onde for, na rua, debaixo de uma ponte, não interessa. Para quê? Para serem discipulados por um pastor que vai lhes ensinar a palavra de Deus. É isso que é a igreja. E à luz desse ensino do pastor, esses irmãos devem viver a sua vida, onde eles vivem, na sua casa, na sua vizinhança, no seu colégio, meninos mais jovens na universidade, fulano no seu emprego, jovens no seu namoro, meninos de esporte no futebol, onde for, você é um crente, você vai morrer. É isso que é igreja. O resto é instituição humana. Viver em santidade de vida, testemunhando as maravilhas que Deus fez. E a maior delas é a nossa salvação. Não é nem a criação do mundo a maior maravilha, é a nossa salvação a maior maravilha para um crente. Em Cristo Jesus. Ele fez isso em Cristo Jesus. Essa é a essência do livro de Atos dos Apóstolos. Foi assim que a igreja cresceu e se desenvolveu. Qualquer coisa que vá além disso, irmãos, se por um lado transforma a igreja em uma simples organização socio-religiosa, como começou já no tempo dos apóstolos. Aquela história de igreja mãe em Jerusalém, Jesus nunca mandou aquilo. Quem fez aquilo? Homens com vontade de poder, de alguma coisa, foram eles que inventaram aquilo. Jesus nunca mandou aquilo. Mandou eles continuarem pregando o evangelho mundo afora. Não foi fazer uma instituição e ficar aqui como igreja mãe. Jesus nunca mandou isso coisa nenhuma. Então virou uma organização socio-religiosa com sede de poder. E com o tempo, poder envolve junção de pessoas, domínio sobre pessoas, não tem jeito, vai envolver dinheiro. Até porque, se eu faço uma igrejinha na casa de Paulo, na casa de Edna, onde for, na casa de Daniel, daqui a pouco, se Deus começar a mandar gente, isso vai crescer, não vai caber mais na casa deles. A gente vai ter que arranjar uma casa maior, se for o caso. Aí compra uma casa maior, ou aluga, ou sei lá o quê, ou faz um galpão, aí bota uma placa, aí começa a institucionalizar o negócio. Começa a institucionalizar o negócio e pronto. Lá vai virar a igreja de Daniel, pronto, virou uma igreja, uma instituição com CPF, com CGC, com conta de luz, com telefone, com não sei o quê, pronto, cheio de regra, danou-se. E o pior é que no mundo social não há como ser diferente disso. Há. Se for igreja, há. Então essa igreja, naturalmente, como temos visto nas últimas décadas, de uma forma escancarada, foi virando uma organização socio-religiosa econômica. Dinheiro, poder. Poder. Ela se instalou na sociedade como outra empresa qualquer, como outra empresa econômica qualquer, inclusive lutando por clientes. Igreja lutando por clientes, membros de outra igreja, o cara coopta, traz o cara para cá de alguma forma. Escandalosa, coisa escandalosa. A gente vê isso, nossos pastores fazendo isso de forma escandalosa. Mas que é isso? Isso não é igreja de Deus. Pois é.
Mas a gente vê os nossos pastores, colegas presbiterianos fazendo isso. Eu não faço, vocês sabem disso. Muito pelo contrário, chega um irmão de outra igreja aqui, quando eu sei que ele é de outra igreja, eu pergunto: o que é que você está vendo aqui? Por que é que você está aqui? Se ele fala mal do pastor, eu digo: volte, vá pedir perdão ao seu pastor, se conserte lá. Se você conseguir se consertar lá e pedir transferência para cá, pode vir, não tem problema não. Então, irmãos, como temos visto, se por um lado a coisa se transformou logo no início numa organização sócio-religiosa, que passou para uma organização sócio-religiosa econômica. Por outro lado, nesses dias que nós vivemos, pós-modernos, já falamos sobre isso aqui, imediatismo, individualismo, pragmatismo, tudo, individualismo, hedonismo, meu prazer, eu quero assim, eu não sei o que, é isso que me satisfaz. Gera a falta de comprometimento, obviamente, das pessoas, porque o compromisso dele, o único, é com ele mesmo, né? Então, nós contemplamos, falei para Paulo ontem no estudo aqui, anteontem, foi Paulo, contemplamos um fenômeno novo, que está em andamento já há algum tempo, não é novidade não. Na verdade, esse fenômeno começou com o fenômeno da televisão. Aquele grande pregador, como é o nome? Billy Graham. O fenômeno Billy Graham é o fenômeno da televisão. Ele era um cara bom de conversa e tal, e pronto, a televisão fez aquela estardalhaço todo. Então nós vemos uma mudança em andamento a nossos olhos. Quem estuda o fenômeno religioso como eu estudo, vê isso claramente, sem nenhuma dificuldade. Contemplamos isso, a proliferação de igrejas ditas virtuais. Igrejas lideradas por falsos pastores que também são virtuais. Eles não pastoreiam ninguém, na verdade. Muito poucas pessoas. Ele tem ali uma reunião só para dizer que ele é pastor, e tem uma placa, e tem um crachá, e tem algum poder do nome da instituição. Mas ele não pastoreia ninguém, na verdade. Até porque aquelas pessoas que estão com ele não precisam ser pastoreadas, nem querem ser pastoreadas também. Elas apenas fazem parte daquela igreja porque o cara é famoso. Então são igrejas virtuais, pastoreadas por pastores virtuais, e na verdade não pastoreiam ninguém. Então nós lembramos, irmãos, que essas coisas estão de conformidade com as palavras do Senhor Jesus. Isso eu já falei aqui tantas vezes. Quando disse que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Sinal dos tempos, irmãos, não é novidade nenhuma isso não. Agora, o que nos dá um conforto, já falei isso aqui também outras vezes, o que nos dá um conforto muito grande, é que Jesus disse que o amor se esfriará de quase todos. Esse quase aí é o nosso conforto. Esse quase todos aí é exatamente o remanescente fiel. Quase todos quer dizer que não são todos. Há um remanescente fiel, crentes de Jesus, ovelhas de Jesus, nos quais o amor não se esfriará. Eles vão fazer parte de uma igreja instituição, mas eles são igreja verdadeira. Eles sabem o que é que está acontecendo na igreja, e o que é que eles são, e o que é que os outros são, se for o caso. Não é que ele vai julgar, ele vai perceber. A igreja diz: eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Amar e perdoar. Não tenho que acusar ninguém. Quem tem que acusar é Deus na palavra. Se for o caso, esse é o papel do pastor. Se for o caso do irmão, como Paulo diz, estabelecer, exortar uns aos outros. O irmão tem que chamar a atenção do outro. Meu irmão, que é isso? Você não está vendo isso? Você não está vendo o que você está fazendo? Olha o que a palavra diz. Isso não é papel só do pastor, é um papel da igreja. Aí se o irmão não quiser, Jesus diz como é. Chama a testemunha e vai lá de novo lá com ele. Tem um problema com vocês aí. Muito bem, irmãos, então reparem bem. O que começou, repetindo, como uma organização sócio-religiosa, que Jesus não mandou, virou uma organização sócio-religiosa comercial, e agora nós vemos uma religião sócio-religiosa comercial virtual.
Porém, isso não deve nos alarmar. Como eu disse, eu estudo o fenômeno religioso desde o mestrado. Daniel estudou junto comigo também o mestrado. Só que eu não parei, eu me interessei muito pelo assunto, porque eu já conhecia aquilo ali tudo. Eu já conhecia aquilo, só que eu me aprofundei. E continuo estudando isso, e vendo, meu Deus, o que é isso? Mas nós não podemos desanimar. Quantas vezes Paulo é quem mais está presente comigo aqui? Presbítero Daniel a gente se encontra menos, mas Paulo a gente se encontra mais. De vez em quando eu converso com Paulo. Eu não estou mais aguentando, Paulo. Não, Paulo, eu digo isso, Paulo, por dizer. Eu não estou mais aguentando, mas eu sei que a força não é minha. Eu sei disso. Então, a gente não pode desanimar. Irmão, vocês sabem quando é que eu vou deixar de admoestar vocês? Nunca. Enquanto eu for vivo, enquanto eu for pastor, ou enquanto você não botar daqui para fora, eu vou continuar admoestando. Que nem os profetas, que nem Jesus, que nem os apóstolos. É isso que eu vejo na Bíblia. Só de igreja está tudo muito bem. Pregação terapêutica, eu não vou fazer isso aqui nunca. Eu não sou terapeuta, eu sou um pastor. Então a gente vê aqui, irmãos, por exemplo, que a gente não deve desanimar porque nós estamos vivenciando o cumprimento da profecia do Senhor Jesus. Por aumentar a iniquidade. Irmãos, o choque que eu tomei com a informação que eu tive essa semana, embora sabendo que isso é normal, isso está tudo bíblico, é tudo bíblico, mas eu fiquei muito chocado de, meu Deus, o que é isso? Irmãos, eu conheço tão bem há tantos anos, colega de ministério, como é que pode? Pode. Mas isso machuca muito. Eu vejo as pessoas perguntando, cadê Deus? No caso do meu genro, do meu irmão que morreu lá em Belém, a outra irmã que quase que morre, está lá inválida. Cadê Deus? Eu não me preocupo tanto com isso não, irmã, mas não me preocupo. Minha filha quase morre entubada. Eu não me preocupo muito com isso não. Eu me preocupo com a situação dessa, situação espiritual de irmãos. Meu Deus, aí dá vontade de dizer, cadê tu, Senhor? Dentro da tua igreja. Aí isso nos encoraja a continuar. Porque o Senhor disse, o amor esfriará de quase todos. Então pronto, eu estou no quase todos. Aí eu tenho que fazer minha parte. O Senhor garantiu isso. Deus já tinha dito em Israel, não sei quantas vezes, quase todos. Menos de 1/10 escapará. Só o remanescente fiel disse isso para Israel. Ah, isso foi só para Israel, pastor. Foi não. É para a igreja. Jesus mandou, Paulo repetiu. Romanos 15:5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, a palavra de Deus é eterna e atual, sobrevive um remanescente fiel segundo a graça. Isso é dentro da igreja. Paulo estava mandando isso para uma igreja. E obviamente ele não estava dizendo que era todo mundo que estava naquela igreja que era esse remanescente fiel, não. Eu vi um pastor dizendo uma vez que a igreja é o remanescente fiel. Eu digo, meu Deus do céu. A igreja não é o remanescente fiel. O remanescente fiel está dentro da igreja, que nem o remanescente fiel estava dentro de Israel. Eu vi uma vez o pastor afirmando que a igreja é o remanescente fiel. Eu digo, meu Deus do céu. Não tem noção da palavra de Deus, não tem noção da gravidade do pecado. Está na igreja, então é salvo. Irmãos, como o Senhor é bom, há um remanescente fiel. O problema é, eu estou no meio desse remanescente fiel. Minha vida evidencia isso. Os chamados do pastor são reconfortantes para mim, porque eu sei que é cuidado de Deus, é zelo com a minha vida. Ou eu fico enfadado com essa velha pregação todo domingo. Quantos já foram embora daqui? Você já ouviu dizer isso aqui quantas vezes? Em meio à iniquidade, irmãos, que aumenta o esfriamento do amor na vida de quase todos, pela graça de Deus, Ele reserva um remanescente. Lembram de Elias lá, né, em rei de Acabe? Eu reservei 7.000 em todo o reino de Israel. Eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Eu reservei. Esse remanescente é meu, fui eu. São eles que são bons, não. Eu reservei.
há um remanescente, irmãos, como Paulo diz, segundo a eleição da graça. A mesma eleição da graça lá em Israel, a mesma eleição da graça aqui na igreja. O problema é identificar, como saber quem é esse remanescente, ou eu estou dentro desse remanescente. Irmãos, um caso da gente identificar rapidamente é a comunhão. Igreja não é a reunião de pessoas que foram chamadas? Então como é que essas pessoas não se reúnem? Se elas foram chamadas, como é que elas não vão para a reunião? Elas foram chamadas, sim, eu fui chamado, sim, e por que você não vai para a reunião? Por que você não vai aprender? Irmãos, eu bato aqui o tempo todo. Temos escola dominical aqui com 4 pessoas. Temos aula de discipulado aqui com 4 pessoas. Por que isso, irmãos? Não são igreja? Não são pessoas que foram chamadas pelo Senhor? E por que não vêm? Porque não se interessam pelo estudo da palavra de Deus. Eu digo com o coração sangrando, porque não foram chamados coisa nenhuma, não são crentes coisa nenhuma, são religiosos, membros de uma igreja protestante, presbiteriana, não sei o quê. Isso aí todo mundo é membro de alguma coisa. Eu não vou parar de dizer isso. Eu tenho certeza disso. Não é nem convicção. Convicção você pode estar errado, eu tenho certeza. Convicção, você pode estar convicto de uma coisa e de repente acontece uma contingência qualquer e você vê que a sua convicção não está muito certa, não, você até muda. Mas certeza não, eu sei. Eu sei. Por quê? Porque a palavra me garante. E já disse para vocês, ainda que vinha um anjo do céu dizendo que eu estou errado nessa minha interpretação, eu vou dizer arreda, anátema. Porque é isso que eu vejo na Bíblia o tempo todo. É pela vida em comunidade, irmãos, presencial. É pelo discipulado dos irmãos, pelo ensino diligente de um pastor com base na palavra. Comunhão, não há como. Vitinho, cadê Vitinho? Já dormiu? Aí? Já dormiu. A aula deles lá dentro é com base em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão. Domínio próprio. A gente está estudando já há 3 meses cada aspecto do dom do Espírito, do fruto do Espírito. E hoje foi a última aula com eles lá, eu mostrei, olha, todos esses frutos, eles vivem harmonicamente na vida de um crente. Por quê? Porque esse crente é a habitação do Espírito Santo. E não tem como eu desenvolver esses dons se não for no relacionamento. Então como é que as pessoas não vêm para a igreja? Tem que ser pelo amor comunitário. Nenhuma virtude pode se edificar ou pode aumentar isoladamente. Nenhum dom pode se reproduzir no individualismo. Para que eu recebi um dom de professor, mestre? Para ter força, vontade para estudar. Estudar para quê? Para mim mesmo? Não, para ensinar aos irmãos, para servir aos irmãos. Mas os irmãos querem ser ensinados? Não. Tanto que não vêm para as aulas, para a escola dominical, para nada. E quando vem, só faz escutar essa ladainha que não dá mais para aguentar do pastor, mas não põe em prática nada do que é ensinado. Não pode haver coisa mais terrível para um pastor do que isso. Então o que nós vemos no texto lido, irmãos? Comunhão, unidade no corpo, como o homem leu aqui. Há somente um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, e sobre todos nós. Age por meio de nós e está em todos nós. Numa leitura dessa aqui, a gente não pode, é todos nós, é nós, a igreja, é uma beleza. Observe, doutor, é tudo na dependência do Senhor. Se o Senhor não estiver operando tudo isso, o que há é uma organização socio-religiosa, comercial e agora virtual. Isso é muito fácil fazer, qualquer administrador faz isso, qualquer psicólogo faz isso. É o Senhor que age.
em nós, é através de todos nós. E como é que eu não tenho essa comunhão com os irmãos? Eu estou fora desse negócio. Olha, irmãos queridos, é por isso que nós somos exortados a viver em união, porque a comunidade dos santos é evidência da graça salvadora de Deus em nossas vidas. Observe que a Trindade está envolvida aqui. Há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos nós. Eu compreendo essas coisas. Ou eu leio isso aqui de vez em quando nas aulas, é comum eu ler esse versículo aqui nas aulas em algum momento. Eu entendo essas coisas. Ou eu só leio, entra aqui, sai aqui, eu li, eu ouvi, o pastor falou. Mas eu entendo essas coisas. Eu sei a profundidade disso. Irmãos, como nós já temos ensinado aqui em tantas ocasiões, se a salvação, mas se a salvação, como nós sabemos que é uma obra completa, ela é graça de Deus de ponta a ponta, desde a eleição até a consumação final. Deus não mostrou para nós na Bíblia o início, Gênesis, criação, queda. Ele não mostrou para nós os meios, redenção, desde Gênesis 3,15, quando promete o filho da mulher, toda a história de Abraão, quando ele faz um povo, dizendo que desse povo virá o Messias, que veio da tribo de Judá, da descendência de Davi, filho de Maria, Jesus, o Messias. Jesus ensinou a seus apóstolos para eles continuarem ensinando aquilo que lhes foi. Não disse o que ia acontecer com eles, inclusive, rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. Atenção, pastores famosos, vocês estão fora. Rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. E igreja idolatrada, adorada pelo mundo, não é a igreja de Cristo? Ora bolas. O mundo já é maligno. Então como é que esse mundo que já é maligno vai gostar da igreja? Pastor famoso, que beleza, vamos pegar tal. Ninguém é crente ali. É só admirador do pastor, que não pastoreia ninguém. Tem um grupinho. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós não sabemos que a salvação é graça total de Deus. Pois é. Essa mesma graça nos infundirá responsabilidade e esforço para que desenvolvamos a nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação, como Paulo dirá em Filipenses. Para que ninguém pense que esse desenvolver a salvação é coisa minha, ele emenda logo, sabendo que é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, eu acho que é 12, 13, coisa assim. É Ele, irmãos, que nos infundirá responsabilidade e esforço para que desenvolvemos a salvação através da santificação, e isso envolve obrigatoriamente o estudo diligente da palavra pelo ensino de um pastor, mestre na comunhão dos santos. É isso que é a igreja. Nada além disso, nem menos do que isso. O que a gente vê menos do que isso, irmãos que não se congregam, não são salvos. O que a gente vê mais do que isso, igreja entupida de consumidores de bênçãos, disso que também não são salvos. Acontece, irmãos, que vida em comum é muito difícil, todos nós sabemos disso, é difícil viver com a nossa esposa, está aí um casal novo. Dentro de muito pouco tempo, o casal com aquela paixão maior do mundo, dentro de muito pouco tempo começa a desenvolver atritos. Porque são duas pessoas, dois indivíduos, duas cabeças, dois pensamentos, duas famílias, duas culturas. Especialmente se não é um casamento feito pelo Senhor. Foi um casamento feito porque os dois se escolheram, Não foi Deus que cuidou disso, foram eles mesmos. Pois é, começa as desavenças, com pouco tempo de casado. É difícil viver em comunhão com um outro indivíduo. E o pecado nos empurra constantemente e fortemente
para que sejamos individualistas. Eu quero que a mulher faça a minha vontade. A mulher quer que eu faça a vontade dela. Não queremos saber do problema dos outros. Muito menos compartilhar desses problemas. Por isso, na igreja empresa, econômica, multidões se acotovelam de forma individual, cada um querendo comprar a sua bênção. Ele até paga por ela, se for preciso. Cada um querendo comprar a sua bênção, ou suposta bênção. Bênçãos também individuais. Essa bênção é para mim. Essa bênção é para mim. Já falei para você várias vezes. Eu cheguei aqui, os jovens aqui cantavam: hoje o meu milagre vai chegar. Eu digo: que milagre, meu filho? Que milagre você está esperando? Meu milagre. Pode parar de cantar isso aqui. Então repare, irmãos, eu quero bênçãos individuais e não tenho compromisso com ninguém. Na progressão de deformação da igreja que nós estamos vendo, entrando na era e na ala individual, outras multidões ligam a TV, ou o aparelho DVD, ou smartphone, sei lá o quê, e se dá por satisfeito, achando que ele está num culto a Deus, olhando lá um pregador fulano de tal que é do seu agrado. A pregação desse pregador aqui é muito boa. Quantos irmãos já mandaram para mim: pastor, essa pregação desse pastor é muito boa? Eu digo: não, irmão, a pregação é falsa. Os irmãos pararam de mandar coisa para mim, porque mandavam coisa para mim, quase todo mundo diz: está errado isso. Está errado. Então liga a TV, o smartphone ou o que for. DVD, eu nem sei se ainda existe DVD. Acho que existe ainda. Então ligam aquilo ali e acham que estão num culto. Hoje, quantas pessoas ditas evangélicas ligam a TV da novela do Edir Macedo lá e acham que aquilo é um culto, assistindo a história de José, não sei de quem. Acham que aquilo é um culto. Tem crentes, não sei se daqui da igreja tem alguém, que não perde aquilo nem a pau, achando que aquilo ali ele está vendo o ensinamento da Bíblia. Meu Deus! Uma história contada para entretenimento, para angariar dinheiro, cheia de erros. Meus irmãos estão adorando aquilo ali, não perde nem a pau. Uma novela do Edir Macedo lá. História de José, sei lá quem, Moisés, quem quer que seja. Irmão já veio discutir. Não, digo, meu irmão, não, meu irmão, presta atenção, olha o que está escrito aqui. Aquilo está errado. Ou isso não vale mais. Quem vale agora é a igreja virtual. Com base no meu achismo, com base no meu individualismo, na minha vontade, nas minhas necessidades emocionais. Então, meus filhos, prestem atenção. Essas pessoas que sentam muito bem, obrigado, no seu sofá. Às vezes pode até estar com filho, sobrinho, sei lá quem, irmão. Acham que estão num culto, num pastor que não sabe quem é ele, e ele sabe quem é o pastor porque ele é famoso. Mas esse pastor não pastoreia essa pessoa. Nem é pastor dessa, embora ele diga: o meu pastor é pastor fulano e tal que eu assisto televisão. Ele não é só pastor coisa nenhuma. Mas as pessoas pensam que é. Então essas pessoas, no conforto da sua casa, não se relacionam com mais ninguém da igreja. Sua igreja, por exemplo. E se dão por felizes exatamente por não ter que suportar um bando de irmão chato. Não são das minhas relações, não são do meu nível social, se for o caso, não são do meu nível religioso, se for o caso. Então eu vivo muito melhor assim, na minha casa, porque reunião presencial, pense no negócio, tem que aturar fulano, tem que ouvir fulano falando isso, não sei o quê, tem que ouvir fulano com aquela empáfia toda. Pois é, eu prefiro não ir. A vida comunitária é meio complicada, então é melhor ficar na minha casa, num culto meu, a um Deus meu, a um pastor meu, que não é meu nem nada, nem é culto, nem é pastor seu, nem é Deus seu, coisa nenhuma. Está tudo errado.
pela palavra de Deus, está tudo errado. Você não participa do remanescente fiel. O remanescente fiel vai comer o sal junto, se for necessário. Vai tirar o espinho um do outro, se for necessário. É isso que a Bíblia manda. Restabelecei os homens caídos, levantai os joelhos trôpegos, levai as cargas uns dos outros, olhe uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros, não minta para o outro, que outro? Meu irmão, a convivência da igreja. A verdadeira igreja, irmãos, que é composta por um remanescente fiel, não interessa quantos tem aqui dentro, há um remanescente fiel. Nessa igreja a conversa é diferente, porque essa igreja é de Cristo. Como vimos nos versículos lidos, os irmãos são chamados à santidade. É isso que eu faço aqui em toda reunião, em toda escola dominical, em toda pregação. Sem exceção. Os irmãos são chamados à santidade. Os irmãos são chamados a uma santidade, e é mostrada e dita para os irmãos que essa santidade só se desenvolve pelo ensino da palavra, pela oração, pela comunhão dos irmãos. Não há outro jeito na Bíblia. É na comunhão que nós demonstramos que somos humildes ou não. É na comunhão que nós demonstramos se somos mansos ou não. É na comunhão que demonstramos se somos longânimos ou não. É na comunhão que nós demonstramos se temos a paz de Cristo ou não em nós. Qualquer coisinha eu boto aqui. Está complicada a sua vida. É na comunhão que nos suportamos uns aos outros, suportar nos dois sentidos. Suportar, aguentar mesmo. Esse irmão, oh meu Deus, me dê longanimidade. Meu Senhor, me dê paciência para abençoar esse meu irmão. Aí suportar, dando suporte. Irmão, olhe. É assim, viu? Se a gente viver... Olha o que a Bíblia diz, irmão. É assim. É isso. Suportar, aguentar mesmo. Um irmão que é inferior a você no conhecimento da palavra. E suportar dando suporte. Paulo não diz? Vocês que são mais maduros na fé, ajudai os outros. Ensinem aos outros. Lembra de Apolo? Era um grande pregador, inclusive. Um grande pregador. Mas Priscila e Áquila, que já viveu com Paulo há algum tempo, viram que o rapaz faltava de algum conhecimento. Ele até era muito bom de pregação, mas estava faltando algum conhecimento no rapaz. Deram a ele esse conhecimento. Não ficaram só, esse caba pensa que é o bam. Não, eles foram lá, eu digo, olha, o que você está pregando aí, há um conhecimento aqui superior sobre isso. E não disse que Apolo, por sua vez, quem são vocês para vir querer me ensinar? Aceitou. Comunidade do remanescente fiel. Irmãos crentes. Somente vivendo em comunhão, nós somos capacitados, através do esforço diligente, em preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando e aguentando mesmo um ao outro e edificando um ao outro, dando suporte um ao outro. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. A minha paz vos dou. Eu sou a paz. Jesus, não somos crentes? Não somos a igreja? Irmãos, nós sabemos disso. Quem disser que não sabe disso aqui, meu Deus, eu digo isso aqui há 15 anos. Como igreja, nós sabemos da nossa responsabilidade na comunhão dos santos. Então, como é que nós deixamos de nos congregar? Como é que nós vamos para os estudos? Não quero nem saber. Não quero nem saber. Aí alguém que está aqui vai dizer que quem tinha que estar ouvindo aqui não, é você mesmo que tem que ouvir isso. Quem não veio ouvir, não quis ouvir. Então agora, eu passo esse áudio, esse vídeo, eu passo para todo mundo, inclusive para os que estão aqui.
Por que eu passo por vocês estão aqui? Eles não já ouviram? Porque esses irmãos têm a oportunidade de mandar para algum irmão que não veio, algum irmão que ele tem uma afinidade, algum parente, alguma pessoa, na esperança de que Deus poderá abençoar essa outra pessoa. Vocês já ouviram a pregação, vão ouvir de novo, porque eu vou mandar para vocês. Provavelmente alguém até se aborrece. Provavelmente. Eu estava lá, para que o pastor manda isso para mim? Já ouvi irmão daqui da igreja que diz para mim: pastor, não mande para mim esse negócio não. Que negócio? Ensino da igreja. E tá bom, irmão, desculpa. Aí eu vou ficar com raiva do irmão, porque ele disse isso? Não, eu vou chorar. Por minha causa, porque o irmão não quis receber a minha pregação. Não, porque ele não quis ouvir a palavra de Deus. Não é interessante para ele, ele teve a honestidade de dizer que não quer. Quer nem ter o trabalho de deletar. Então, irmãos queridos, nós sabemos da nossa responsabilidade, mas também sabemos que a comunhão só pode ser preservada no vínculo da paz, como lemos agora aqui. E essa paz é do Senhor Jesus, já citei para vocês. Deixe-vos a minha paz. Só o remanescente fiel na igreja é capaz de receber e preservar essa paz. Eu vou lutar por essa paz. Como é que eu vou lutar pela paz entre duas pessoas? Na comunhão, eu com ele. Se não, se ele está lá, eu não quero nem saber. Que paz é que eu estou preservando? Que paz é que é? Eu não quero nem contar com nada. Eu já fiz isso com pastores. Encontro dos pastores no Senhor, eu digo: eu não vou. Por quê? Porque eu não quero comunhão com esses camaradas. Eu não sei o que eles ensinam. Eu não sei como é que eles dirigem as igrejas deles. Eu sou outro tipo de pastor. Eu não quero comunhão com eles. Um pastor nosso, presbiteriano, eu já disse para ele: não sou seu irmão, meu amigo. Nós somos colegas. Eu não sou seu colega coisa nenhuma. E é uma das autoridades da igreja presbiteriana. Eu disse isso para o cara: eu não sou seu colega coisa nenhuma. Não sou seu irmão coisa nenhuma. E cheguei a dizer isso: você é o pastor virtual. Eu não sou, não, eu sou o pastor de verdade. Eu disse isso para ele. Ai, que arrogância. Não, eu não sei. Eu não estou vendo. Ele não agiu assim comigo, inclusive. Agiu assim com meu irmão, que é pastor também. Porque ele é muito importante. Pastor importante. Essas palavras são incompatíveis. Tem coisa errada aí. Se ele é importante, ele não é pastor. Se ele é pastor, ele não será importante. Ele será alguém humilde, que cuida de ovelhas. Para a gente saber, essa palavra pastor, de onde ela surgiu, foi em Israel. Era a profissão mais humilde de Israel. Era exatamente ser pastor. Esse cara não serviu para outra coisa, digamos assim, ou não tem outra coisa para dar para ele. Ele vai ser pastor de ovelhas. Foi isso que Jesus disse: o menor entre vós seja esse que vos sirva. Vocês veem os pastores famosos como sendo o menor? Não, eles são o maior. E a igreja o eleva ainda mais. Então, meus filhos, olhem. Só o remanescente fiel é capaz de receber essa paz, preservar essa paz, que é um dos aspectos do Espírito, como eu ensinei para os meninos nas aulas deles. Por quê? Porque esse remanescente fiel sabe que o seu esforço pessoal na comunhão, na preservação da paz, é um fruto da salvação que lhe é concedida pela graça no poder do Pai, Filho e Espírito Santo, como o homem diz aqui. Há um só Senhor, há um só Espírito, há um só Deus e Pai de todos nós, que opera em nós, é através de nós. Só o remanescente fiel sabe disso, sabe interpretar isso. Por quê? Porque é o Deus que me salvou e que agora habita em mim. Sem Cristo, por mais educados que sejamos, jamais nós seremos capazes de promover paz. Jamais seremos capazes de viver em comunhão. Chega um ponto de estouro, separação de casal. O que aconteceu?
não houve preservação da paz ali. Não tem condição de fazer a paz, só quem faz essa paz é Cristo. E não teve condição sequer de preservar uma paz que eles acharam que tinha, se casaram. Ah, que coisa linda. É a minha metade. É a minha metade. Eu vi isso no casamento, é a minha metade. Deus me deu essa metade, o jovem testemunhou na hora. Até quebrou o protocolo e pegou o microfone. Ah, eu vou quebrar o protocolo aqui. Foi a minha metade, Deus me deu a minha metade. Um ano depois estavam separados. Não dá para preservar a paz se não for no vínculo da paz. Quem é esse vínculo da paz? Eu sou a paz, a minha paz vos dou. É no Espírito Santo. E só o remanescente fiel tem isso. Membro de igreja não tem isso não. Necessariamente. Só se ele for membro de igreja, mas realmente for alguém dentre esse remanescente fiel. Alguém que vai fazer tudo isso que o homem está recomendando aqui, ó. Com toda a humildade, andeis de modo digno da vocação. Que é vocação? O chamado. Da vocação a que fostes chamados. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser obediente. Você foi chamado para dar testemunho de Jesus Cristo, da salvação que você recebeu. Você faz isso? Não. Mas sou membro de igreja. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade no Espírito, na unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que eu consigo fazer isso? Sabendo que há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados para uma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor Jesus Cristo, uma só fé, que é o conhecimento que Ele nos deu. É um só batismo, há um só Pai de todos nós, o qual é sobre todos, está em todos e opera em todos. Eu entendo isso. Normalmente, irmãos, a grande maioria dos irmãos de qualquer igreja não entende isso aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Não é negócio de eu acho, não, eu tenho certeza. Não foi assim que aconteceu em Israel. Os profetas chamam a atenção, mas esse cara não chama a atenção da gente para quê? Por quê? Nós não somos povo de Deus. Ou não serve o Velho Testamento? Ou o que outrora foi escrito exatamente para nos ensinar, para nos dar paciência pelo consolo da palavra. Ou não é verdade isso? Aparentemente não, isso não é verdade. Isso foi coisa passando para lá. O pastor está falando isso aqui para a gente e não sei por quê. Ah, é? Você não sabe por quê? Pregação, não sei se foi domingo passado, 2 domingos atrás. Marido, você é um marido como Deus mandou? Mulher, você é mulher como Deus mandou? Pais, vocês são pais como Deus mandou? Filhos, vocês são filhos como Deus mandou? Empregados, vocês são empregados como Deus mandou? Patrões, vocês são patrões como Deus mandou? Em todos os casos, não. Então está complicado. Por que o pastor vai chamar atenção se ele sabe disso? Olha, meus filhos, a comunidade dos fiéis são aqueles que têm o coração cheio de gratidão pela salvação que lhes foi dada pela graça. Ele agora é capaz de lutar para viver em comunhão. Ele é capaz de lutar para desenvolver as características daquele que o salvou. E que características são essas? Está na Bíblia, Paulo está dizendo aqui. E como é que eu vou aprender isso? Estudando essa Bíblia. E por que é que eu não tenho interesse em estudar essa Bíblia? Qualquer coisa é motivo para eu não ir para a igreja aprender. Irmãos, eu não vou parar de repetir isso. Enquanto tiver 2 aqui ou 3, como Jesus disse, eu não vou parar de repetir isso. Está chegando o dia que vai ter só 2 ou 3. Também não tenho dúvida disso. Nós vamos passar a viver de acordo com a vocação a que fomos chamados. Esse remanescente fiel. Podemos observar que as dádivas elencadas aqui por Paulo, versículo 2 e 3, como lemos aqui, a vocação que foi chamada e tal, humildade, mansidão, mesma coisa que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que eu ensinei para os meninos esse trimestre. Nós temos que saber que, mesmo conhecendo isso, para que sejamos humildes, mansos, longânimos, pacíficos,
É imprescindível que realmente sejamos salvos, porque só saber intelectualmente não resolve nada. Não somos capazes de produzir essas coisas. Nós temos que ter uma correta visão da majestade de Deus que me salvou. Quem é Deus? Quem sou eu? É a Ele que pertence. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Eu entendo isso. Age por meio de todos. Eu entendo isso. Todos quem? Se eu não quero nem me reunir com os irmãos. E está em todos. Todos quem? Só sei que Ele está em mim. Ele está em mim. Eu estou muito bem obrigado. Não quero saber de nada. Não vou estudar, não vou para a igreja, não tenho comunhão. Eu sou, está tudo certo comigo. Não entendo essa pregação do pastor. Irmãos, quem não tem essa visão, mesmo achando que é crente, desenvolve um conceito enganoso de si mesmo. Lembra? Eu acho que é Jeremias 9,17, uma coisa assim. Enganoso é o coração. É enganoso o coração, corrupto. Ele vai lhe enganar. Tinha uma irmã daqui da igreja, que não está mais aqui, gostava de dizer: pastor, meu coração me diz. Eu digo: seu coração é corrupto, enganoso? Não vem com esse papo para cima de mim, não. Meu coração está me dizendo. Digo: o que é que diz a palavra? Quero saber o que o seu coração lhe diz, não. O seu coração é corrupto, enganoso, você é pecadora. E eu conhecia e conheço a vida da irmã. Então, irmãos, essas pessoas, exatamente com esse conceito errado de si mesmas, não conseguem ver essa realidade. Aí, ou preferem uma igreja na qual ela compra a sua bênção pessoal, particular, ou preferem uma igreja virtual que ela vai ficar em casa assistindo lá o seu culto, comendo pipoca e tomando guaraná. Muito bem, obrigado. Eu não tenho que me encontrar com aquele povo chato, fazer que nem o Chaves, lá o negócio do Chaves, sei lá, o Kiko, gentalha, eu quero lá me encontrar com esse povo, eu vivo aqui em casa, na minha casa, sou crente aqui, na minha casa, vendo o pastor que eu gosto, pregação que eu gosto de ouvir e ver. Pensa numa pregação bonita, bem feita, né? Pois está tudo errado. Está tudo errado. Por quê? Porque é somente na igreja que realmente há a comunhão do remanescente fiel. É somente na igreja que nós conseguimos nos edificar mutuamente. Ou então essa palavra não vale nada. É somente na igreja. Porque a igreja é reunião dos santos para o estudo, para a oração. Não é reunião de oração coisa nenhuma. É reunião dos santos para o estudo, para a oração, para a edificação mútua. Na doutrina dos apóstolos não pode ser diferente disso. No estudo da palavra não pode ser diferente disso. Nas orações, na comunhão não pode ser diferente disso. Assim como é verdade que Deus nos santifica individualmente, também é verdade que Ele faz isso através dos nossos relacionamentos. A igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo não está despedaçado um para o outro, com cada um vivendo, cada dedo vivendo sozinho, cada pé vivendo sozinho. Não existe isso. Desde a antiguidade, o sábio Salomão já dizia: como ferro com ferro se afia. Eu me lembro que eu falei esse versículo aqui já em outras pregações, falando da comunhão. Como o ferro com ferro se afia. Lembra do açougueiro? Passando a faca dele lá no ferro. Assim o homem é seu amigo. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos nós, age por meio de todos nós e está em todos nós. Nós quem? Remanescente fiel. Igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Não é igreja placa, não. Preste atenção, irmãos, estamos terminando. Nenhum pecador é naturalmente humilde. Quem não souber disso,
sem dúvida nenhuma, não é crente. Nenhum pecador é manso nos termos de mansidão que a Bíblia manda, porque os mansos herdarão o reino do céu. Nenhum pecador vai herdar o reino do céu, coisa nenhuma, se ele não for um eleito e salvo pelo Senhor. Nenhum pecador é longânimo ou pacífico. Ele quer saber dele, se dá bem, dele ganhar alguma coisa, eu quero lá saber. Só um tolo, irmãos, é capaz de imaginar que é bom, que tem justiça própria. Até Jó se deu mal achando isso. Até Jó se deu mal. E era um homem bom, Deus mesmo disse, um homem bom, reto, íntegro, se aparta do mal. Pois é, o pobre, ele acreditava que ele era tudo aquilo mesmo. Pois é, Deus disse, quem é esse aí? Tu pensa o quê, rapaz? Só um tolo é capaz de pensar que ele é bom, que ele já é salvo, que está resolvido já o problema. É por isso que nós precisamos da igreja. Igreja, comunhão do remanescente fiel, povo de Deus. Não interessa se tem outras pessoas aqui que não são, eu quero saber, eu sou, então eu tenho que estar lá. Eu tenho que ir para o estudo, eu tenho que me reunir com meus irmãos. Exatamente para que possamos ser treinados a desenvolver as virtudes de Deus que nos foram dadas pela sua graça, lá o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. É na comunhão que eu vou desenvolver aquilo não pode se desenvolver na solidão, na individualidade. Exatamente porque nós sabemos que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu não posso estar numa igreja multidão que eu não sei quem é ninguém. Eu quero comprar minha bênção. E eu não posso estar numa igreja virtual em que eu estou lá em casa vendo uma televisão de um camarada que eu penso que é meu pastor, ele não sabe nem quem sou eu. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros, é isso que a Bíblia ensina o tempo todo, e o homem está dizendo aqui. Afinal, somos um só corpo, em um só Espírito, com um só Senhor, um só Deus e Pai, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Exatamente para que nós sejamos santificados para o louvor da glória daquele que nos salvou. Então, irmãos, a vocação a que fomos chamados, como igreja, como comunidade do remanescente fiel, ainda que cheia de pecadores, e igreja, qualquer igreja do mundo, não tem como. A igreja do Apocalipse, a igreja de Jesus, ele tinha na mão, todas elas estavam cheias de pecadores, e ele acusa: arrepende-te, ou irei contra ti. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ele disse isso para a igreja. Foi por bêbado de Tambaú, não. Foi para a igreja. Exatamente para que testemunhemos pecadores, que testemunhem a maravilhosa salvação recebida pela graça. E isso exige uma convivência comunitária em amor. Olha que povo é esse. Lembra, isso acontecia lá em Gálatas, lá em Atos 2. Que povo é esse? Diz que o povo se admirava de ver a unidade da igreja, o amor dos irmãos. Pois é. Como é que esse povo cresce? Como é que a musculatura desse povo espiritual e de comunhão e de amor, como é que aumenta? Pela comunhão, exatamente pelo ensino da palavra, pela santificação, que invariavelmente tem que ser pela palavra, pelo ensino da palavra. E como é que a tal igreja não quer ir em cultos de ensino? Qualquer uma. Essa igreja tem 3.000 membros, não sei quanto, culto de ensino. Vai ter lá 20 pessoas, 30 pessoas. Agora, se o pastor anunciar de uma forma espetaculosa o ensino que vai ter lá, aí vai estar assim, gente, para ver o espetáculo daquele ensino que ele disse que vai dar. O que é que as pessoas vão botar em prática daquele ensino lá? Nada. É igual assistir um show, uma palestra do Bial. Coisa linda esse cara. O que é que você vai botar em prática? Você pagou 300 pau, vai assistir uma palestra de um camarada famoso desse. Você vai botar em prática o que daquilo ali? Nada. Aquilo é um sofista, dizendo coisas lindas, maravilhosas, como se fosse verdade, só que não são. Não são. Não é possível aquilo. Aquilo é tudo ilusão. É tudo o ideal. Só que entre o ideal e o real tem um fosso chamado pecado. E só a salvação cuida disso. Só a salvação trata disso. Só a Bíblia trata disso. Ciência nenhuma trata disso. Muito bem, irmãos. Para que isso?
para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, como Paulo explica lá em Gálatas. Efésios, capítulo 4, versículos 11, 12, 13, 14. É para isso que Deus constituiu uns com dons de pastores mestres, exatamente para esse ensino, para que nós chegamos à semelhança de Jesus, à santidade. Sem a santidade ninguém verá Deus, está escrito em Hebreus. Eu repito isso de vez em quando aqui. Por que isso? Para que isso? Porque é Ele mesmo quem opera tudo isso em nós e através de nós, como lemos aqui. Por meio de nós, e Ele está em todos nós. Versículo 6, o último. Sobre todos, Deus age por meio de todos e está em todos. Todos quem? O remanescente fiel. Os outros que porventura estejam presentes são apenas o quê? Membros da igreja, religiosos, membros da igreja. Todas são assim. Meus filhos, este é o alvo final da igreja. Como remanescente fiel. Não interessa quem está aqui dentro, não é. Quem é essa a responsabilidade da igreja. Exatamente testemunhar as maravilhas que Deus fez. E não há maravilha maior do que a salvação e o entendimento dessa salvação e a santificação advinda dessa salvação. Não há maravilha maior do que essa. E por fim, a glória eterna prometida, a esperança da glória eterna prometida. Que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra e não ficar escutando pregação terapêutica. Que Ele nos dê entender essa palavra, pôr em prática. Se nós somos remanescente fiel, não há quem impeça disso acontecer. Porque isso vai acontecer exatamente para louvor da glória daquele que efetua tudo em nós, está em nós, opera através de nós, exatamente para louvor da sua glória. Aleluia. Amém.